E aí nós paramos no capítulo 11. Aí do capítulo 11 nós demos uma pausa, por quê? Aqui falou até a Torre de Babel e os descendentes. E aí Deus vai chamar Abraão. Como nós acreditamos que o livro de Jó foi escrito na época dos patriarcas, nós fomos para a história de Jó, tá? Como eu expliquei aqui num tempo que a gente estava lendo, eu sigo o cronograma do pastor Ivan. Ele é um pastor que eu sempre sigo e faço os desafios, né, da Rede Insana. E eu peguei o cronograma dele para estar seguindo a leitura aqui com vocês. Quem puder até siga a Rede Insana, eles têm desafios assim de leituras bíblicas maravilhosos. E aí nós fomos para o livro de Jó. E aí o livro de Jó vai começar contando um pouco da história de Jó, quem esse homem era, depois conta o que ele tinha, a família e tudo mais, os bens, e vai contar tudo o que ele tinha. Vai mostrar a parte em que Satanás prova Jó, né? Põe em dúvida a sinceridade de Jó a Deus, né? E vão se passando aí várias coisas. E aí acontece que Jó perde tudo que ele tinha, perde todos os seus parentes, perde tudo, né? E aí acontecem duas provas com Jó, seus amigos vão visitar e aí começa um grande diálogo. Então esse diálogo vai do capítulo 3 até lá pra frente, né? A gente vai vendo aí o diálogo deles com Jó. E aí, no capítulo 40, Deus apresenta a sua primeira resposta, né? Primeira resposta de Jó a Deus. Então, um pouquinho antes aqui, o diálogo final, primeira resposta de Deus a Jó, no capítulo 38, tá? No 38, Deus fala com Jó, e aí Deus faz uma sequência de interrogações para ele. Você estava lá quando eu fundei o mundo? Você estava lá quando eu construí, quando eu coloquei a pedra? E Deus faz um monte de perguntas que Jó não consegue responder. Claro, não tem como ele responder, né? E o capítulo 41, a gente leu aí, nos últimos vídeos que a gente fez, e Deus fala muito sobre o Leviatã, né? Quem pode ir contra o Leviatã? Um monstro feroz e invencível, né? Um monstro marinho, colocado aqui na Bíblia como uma criatura marinha, com uma força avassaladora e uma armadura impenetrável. Apenas Deus o podia controlar. Ele representava as forças do mal. Contrasta o poder divino e a insignificância humana, ou seja, nós nada podemos fazer se não for com a permissão e com a ajuda do Senhor, né? E aí esse capítulo 41 deixa isso bem claro. Nós somos muito pequenos e o Senhor é poderoso. O versículo 11, né, vai falar: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus não tem que dar satisfação de nada para nós. Tudo que ele faz, tudo que acontece é por decisão dele. Ele sabe a nossa vida do início ao fim. Ele não vê só hoje, como ele vê todos os dias da nossa vida. Então cabe a nós confiarmos nesse Deus, acreditarmos que ele é fiel e que vai cumprir todas as promessas que ele fez em nossas vidas. E aí, o capítulo 41 nós terminamos no último vídeo, terminando aí a explicação, né, do Leviatã. E amanhã a gente lê o capítulo da sequência, né, no capítulo 42, pra gente tentar terminar o livro de Jó e voltar para Gênesis, tá? Então por isso que eu fiz esse apanhado aqui, porque fazia um tempinho que a gente, né, acabou ficando um pouco parado aqui, pra gente não esquecer o que a gente leu até aqui, né? E aí, amanhã a gente lê o capítulo 42 de Jó, continua lendo o 42 de Jó, e dá sequência aí pra gente continuar a nossa leitura diariamente, se assim o Senhor permitir. Como eu disse ontem, né, a gente faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então muitas vezes a gente tenta, planeja, faz e acontece e não sai como a gente espera. Mas, como eu sempre digo aqui, amanhã estaremos aqui se assim o Senhor permitir, porque é Ele que permite, né, que isso aconteça. Conto com você aqui nas nossas leituras. Hoje eu fiz esse apanhado aqui pra gente dar uma resumida do que a gente leu. Se tiver alguma dúvida, volta lá no YouTube, os vídeos estão numerados, dá pra dar uma aceleradinha lá, que os primeiros estão bem devagar, né, mas dá pra dar uma aceleradinha e dá pra acompanhar tudo certinho. Se for alguma dúvida aí, ou se eu passei rápido demais aqui, dá pra voltar lá e fazer essa leitura pra colocar em dia em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.